E agora o futebol, com a gente Cid Ramos. Cid, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JK, um abraço para todo mundo, para quem já está vivendo feriado, bom feriado. E vamos lá com as coisas do futebol, porque ontem conhecemos o segundo finalista do Goianão. O Goiás mereceu estar na final? Mereceu porque o Goiás soube fazer valer o peso da camisa dele, soube fazer valer o mando de campo. Estava numa situação complicada porque tinha perdido o primeiro jogo lá em Anápolis domingo passado por 2-1 e precisava reverter esse resultado, precisava devolver essa derrota. E começou com tudo. A gente já viu ali o gol do Eduardo Brock logo aos 7 minutos, a Anapolina empatou de pênalti, mas depois dessa grande jogada aí do Michael, que deixou o Pedro Bambu na cara do gol, o Goiás fez o segundo gol e aí devolveu a derrota por 2-1, foi para a decisão nos pênaltis. O jogador da Anapolina perde esse último pênalti aí, e aí o Goiás consolidou a vitória e consolidou também a classificação dele, a passagem para a final do campeonato. Vai fazer a final contra a Aparecidense, que na terça-feira tirou o Vila Nova do campeonato na mesma situação, numa decisão por pênaltis. Expectativa sua em relação a essa final, o que você acha que pode acontecer? Olha, o Goiás, quando começa o campeonato, JK, ele é favorito em qualquer circunstância, com qualquer time que ele tenha. A torcida anda meio chateada, achando que o Goiás não é um time preparado ainda, não é um time bom, porque o foco da torcida não é exatamente o Campeonato Goiano, é o Campeonato Brasileiro que se avizinha, que vem aí. E estão achando que esse time não é bom, não é preparado para não dar à torcida aquela esperança que o time vai chegar de novo, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto é que ontem a torcida chamada de organizada fez um protesto. O primeiro tempo ela não assistiu na arquibancada, entrou no estádio, mas ficou naquela parte embaixo das arquibancadas durante todo o primeiro tempo como forma de protesto pelo time que a diretoria está dando a ela, a torcida. No segundo tempo eles foram lá, ajudaram, o Goiás acabou se classificando. Agora, é fraco o time, Cid? Não diria totalmente fraco, mas não é um time que dê qualquer esperança de conseguir nem o Campeonato Goiano, que aí eu vou responder a pergunta que você me fez agora. Sim. O Goiás é favorito? Em qualquer circunstância, o Goiás é favorito contra qualquer adversário goiano no Campeonato Estadual. Agora, ontem, a Anapolina, apesar de ter um técnico muito bom e um time muito técnico, se deixou envolver por alguém que tem mais camisa, tem mais peso. A gente viu isso. Faltou a Anapolina, na minha convicção, Sim, experiência para administrar a vantagem que ela tinha. E é uma coisa que não falta à Aparecidense. É experiência. Tem um time muito experiente, a partir do seu goleiro Busato, nonato artilheiro do campeonato, buscando a 4ª artilharia consecutiva. Tem o Christian no meio campo. Então tem o Rafael Cruz. É um time que saberá jogar contra o Goiás. O Goiás pode até ser campeão, até acho que vai ser campeão goiano de novo, mas vai ter muito mais dificuldades contra qualquer outro adversário, porque a Aparecidense é um time qualificado tecnicamente e é muito experiente. Cid, as duas maiores torcidas do Brasil, de um lado o Corinthians, de outro lado o Flamengo, uma chorando, a outra sorrindo. O que aconteceu? A que está sorrindo é a torcida do Corinthians, que tem motivos para isso, porque ontem à noite o Corinthians viveu mais uma noite épica. Tinha perdido o primeiro jogo no final de semana passado para o São Paulo lá no Morumbi, com um gol do Nenê, e ontem, para chegar à final do campeonato, ele precisava, no mínimo, devolver aquela derrota por um gol de diferença. O jogo foi até 47 minutos do segundo tempo, como dizem, aí aconteceu esse gol do Rodriguinho aí. Há coisas que só acontecem com o Corinthians ou para os corintianos. Foi ontem uma noite dessas de novo. 47 do segundo tempo, o Rodriguinho achou aquele gol de cabeça na cobrança do escanteio, fez o gol e aí levou a decisão para os pênaltis. E o São Paulo entrou completamente batido nessa cobrança de pênalti, né? Porque tomar um gol nessa altura aí, com 47 minutos do segundo tempo, o jogo tinha mais 3 minutos e até os 50, você segurar durante todo esse tempo e tomar um gol faltando 3 minutos, abate psicologicamente qualquer time, não há time que aguente. E sobretudo com o histórico de derrotas para o Corinthians que o São Paulo vem tendo nos últimos anos. E aí isso acabou, foi um balde de água fria no time do São Paulo, que foi para a decisão por pênalti totalmente batido. E aí, no pênalti que a gente viu o Danilo batendo ali, ele bateu o último para o Corinthians, esse pênalti aí que o Danilo bateu, e aí o Cássio defende, faz a defesa nessa penalidade, o Corinthians está na final do campeonato. Agora, tão importante quanto o Corinthians está na final do campeonato é você ter a final dos sonhos dourados de todo mundo há muito tempo. Sim. Palmeiras e Corinthians começam no próximo final de semana a decidir o campeonato. Só para você ter uma ideia, este ano completam-se 19 anos que esses dois times, a maior rivalidade de São Paulo, uma das maiores do mundo, não se encontravam numa decisão de campeonato. 19 anos? 19. A última foi em 1999, Palmeiras e Corinthians. Aí
estarão de novo. Quem ganhou aquela há 19 anos, Cid? O Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou. A torcida do Palmeiras, claro, tem isso com clareza na mente, né? Claro. E a torcida do Corinthians tem isso atravessado na garganta até hoje, né? E hoje, Vasco e Fluminense? Vamos falar do Flamengo primeiro? Ah, tá. Tá certo? É isso. Falando do Corinthians, não falando do Flamengo. A outra torcida que grandiosa, numerosa, a maior torcida, eu considero a maior torcida do mundo, tá triste porque o Luiz Fernando, ex-Atlético, marcou esse gol aí e aí ganhou o jogo por 1-0. O Flamengo jogava pelo empate contra o Botafogo e nem isso não foi suficiente. O Luiz Fernando fez esse gol aí no comecinho do jogo, aos 28 do primeiro tempo, e a vitória foi do Botafogo. O Botafogo está na final do Campeonato Carioca, vai enfrentar o vencedor de hoje de Fluminense e Vasco. Um detalhe, o Fluminense campeão da Copa Rio, como o Flamengo ontem, porque venceu um dos turnos do Campeonato Carioca, tem a vantagem de poder empatar. O Vasco, para ir à final do campeonato, tem que fazer como o Botafogo fez com o Flamengo. Tem que ganhar do Fluminense. E você acha que a garotada do Fluminense é capaz de bater o Vasco hoje? Falta experiência? Falta alguma coisa? Alguma coisa pode acontecer e trazer um problema mais sério? É um jogo grande, né? Um jogo de duas camisas muito poderosas. Agora, o Vasco hoje é muito mais camisa do que um time de futebol qualificado tecnicamente. O time do Vasco eu posso dizer porque já vi jogar várias vezes. O Vasco é um time fraco. O Fluminense não é nenhuma maravilha, mas o Vasco tem um elenco fraco realmente. Para tirar essa vantagem do Fluminense de poder empatar, o Vasco vai ter que fazer qualquer coisa. Vai ter que tirar um coelho da cartola. Sim. O que mais, Cid? Vamos falar de Copa do Mundo? Vamos lá, Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 82 deixou uma marca, a gente pode, para usar uma palavra bem antiga, uma marca indelével na alma brasileira. É o que a Graça Torres vai contar agora no TBC na Copa. A Copa do Mundo de 82 foi a 12ª edição do Mundial de Futebol e foi realizada na Espanha, voltando assim o rodízio das sedes para a Europa. Em acordo com a Alemanha, os espanhóis abriram mão de sediar em 74 em troca de apoio para 82. 105 países participaram das eliminatórias. Esta foi a primeira Copa a contar com 24 seleções, ao invés das 16 da anterior. Entre elas, várias estreantes: Argélia, Camarões, Nova Zelândia, Honduras e Kuwait. A seleção brasileira, comandada por Tele Santana, foi um dos destaques da Copa do Mundo, com jogadores como Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates e Éder, e com um futebol ofensivo. Mas o jogo marcante mesmo da Copa foi entre Brasil e Itália, quase um duelo particular entre a equipe verde e amarela e o atacante Tardelli. Ele fez 1-0 para a Itália e o Brasil empatou com Sócrates. Ele fez 2-1 e o Brasil voltou a empatar, dessa vez com Falcão. E aí ele fez 3-2. Aquela derrota impediu que um dos times mais talentosos da história dos mundiais fosse campeão. Sim, gente, é verdade. O Dream Team do Brasil não levou a taça e marcou o fim do futebol arte. O futebol brasileiro passou a ser mais pragmático e de resultados. O pensamento era: ou mudava ou o Brasil não seria mais campeão. A Itália venceu o jogo e o Mundial também, superando a Alemanha Ocidental na final por 3-1. Mas é verdade, gente, a Itália tinha mesmo que ser a campeã em 82, consagrada em cima da Argentina, campeã do mundo, do Brasil, favorito ao título, e da Alemanha, sua maior rival. Gostou de relembrar o Mundial da Espanha de 82? Então fique de olho no próximo TBC na Copa. Ô Cid, assim como eu, você entende esse time de 82 da seleção brasileira como o melhor de todos os tempos? Olha, JK, existe uma disputa muito grande aqui entre nós para saber se a seleção de 70, que conquistou o tricampeonato, foi melhor do que a de 82. Eu diria o seguinte: a seleção de 70, eu não tinha idade para ver futebol ainda. E eu só vi essa seleção por videotape jogando, né? Mas sei que foi uma seleção que encantou o mundo até pela qualidade dos jogadores que estavam lá, principalmente do meio campo para frente. Se você pegar Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho e Tostão, é uma coisa, parece que inigualável. Parece. Mas atrela-se a isso o resultado, que foi um resultado fenomenal, uma seleção que foi tricampeã mundial. Essa seleção de 82 vai carregar a marca de não ter ganho a Copa, mas eu não creio, apesar de não ter visto, e a seleção brasileira de 82 eu vi jogar a partir de quando ela foi formada, de 80, da eliminatória, até chegar naquela derrota fatídica para a Itália, eu vi quase todos os jogos daquela seleção. Eu não acredito que um time de futebol jogue mais do que aquele.
Não tem, né? eu não tenho essa percepção. Eu não consigo ver um time de futebol, um grupo de jogadores jogando mais que aquele. Tinham duas curvas ali fora do eixo, existiam. O goleiro Valdir Pérez e o atacante Serginho. O atacante Serginho foi uma fatalidade, porque o Careca, que era um jogador que se encaixava muito bem naquela seleção, se machucou antes, um pouquinho da Copa, e aí o Tele foi obrigado a colocar o Serginho. E no gol, houve aí, digamos assim, mais que não foi exatamente uma fatalidade, foi uma cabeça dura do Tele, porque os jogadores pediram, os mais influentes, para o Tele tirar o Valdir Pérez e colocar o Paulo Sérgio, que era o goleiro reserva, o goleiro do Botafogo. O Tele nunca quis fazer isso. Talvez e o Raul também é a grande... Por que não teria ido também, né? Não sei. Agora, para você me perguntar, eu não creio que tenha havido uma seleção de Copa do Mundo melhor que a do Brasil em 82. Ô Cid, você já fez esse exercício. Se você pudesse colocar os jogadores de 82 na Copa de 70, ou o contrário, os de 70 na de 82, que jeito ficaria a sua seleção? Muito difícil de fazer isso. São duas seleções muito boas, né? Mas, Sim. Com certeza, eu colocaria o Oscar no lugar do Brito, o Félix... Luizinho no lugar do Piazza? Não. Só. Eu acho que o Júnior no lugar do Everaldo. E o Tostão no lugar do... do Serginho. E só. Só isso? Só isso. Você volta amanhã? Amanhã estaremos aqui. Grande abraço. Grande abraço, até lá. Grande abraço, bom feriado para todo mundo. Muito bom.